Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. É a penúltima lição da nossa revista. Semana que vem nós encerramos essa lição, essa revista sobre o Sermão do Monte. E hoje na lição de número 12, nós vamos ver no Sermão do Monte, quando Jesus fala acerca da bondade de Deus. E aí, embora o título da lição seja a bondade de Deus, na verdade o título da lição é a bondade de Deus em nos atender. Embora o título fale apenas da bondade de Deus, hoje a gente vai ver meio que três tópicos, assim vamos dizer, que estão de certa forma relacionados, mas são coisas diferentes, ou têm aplicações diferentes. Pai do Senhor. A primeira é sobre a bondade de Deus propriamente dito. Nós vamos ver a bondade de Deus, vamos ver que Deus é bom. E aí a gente vai falar um pouco sobre a bondade no aspecto bíblico e a bondade no aspecto teológico, comparando com a bondade do mundo, que inclui a bondade de nós como pessoas, mesmo dentro da igreja. Muita gente acha que porque eu sou crente, eu sou bom. E nós vamos ver que nós não somos bons. Por mais que você se ache bom, por mais que você faça coisas boas, por mais que você seja transformado, convertido há 500 anos, você não é bom. Deus é bom. Nós não somos bons. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Depois a gente vai falar sobre os caminhos. Na passagem, o texto base da lição está em Mateus capítulo 7, que é versículo 7 ao versículo 20. Jesus fala sobre 2 caminhos. Fala sobre a porta e sobre o caminho. Nós vamos falar sobre isso também. E por último, nós vamos falar, ainda no final do texto que nós vamos ler, a gente vai falar sobre os falsos profetas. Jesus ele fala, lá no Sermão do Monte, no Mateus capítulo 7, Jesus fala sobre os falsos profetas. Nós vamos falar sobre eles também. Então, nós vamos falar sobre a bondade de Deus, nós vamos falar sobre os caminhos que nós temos diante de nós, a porta e o caminho, tem diferença entre porta e caminho, nós vamos falar sobre isso, e depois nós vamos ver sobre os falsos profetas. Então, para nós começarmos, Mateus capítulo 7, e nós vamos ler do verso 7 ao verso 20. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 20. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Como eu disse, nós vamos falar no geral sobre a bondade de Deus, mas nós vamos falar sobre apenas um tópico da lição sobre a bondade, especificamente sobre a bondade de Deus. Mas como eu disse, Jesus aqui ele começa falando sobre a bondade de Deus, e ele fala aqui no versículo 11: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus
dará bens aos que lhe pedirem. Então, Jesus, ele deixa claro que, olha só, vocês são maus. E aí aqui você pode falar assim, mas Jesus, ele estava falando com os fariseus, ele estava falando com os escribas, ele estava falando com os gentios, ele estava falando com pessoas que não tinham sido salvas ainda. Não, também, a gente poderia afirmar, ou a gente poderia deduzir que as pessoas da multidão que estava ali, das pessoas que estavam ali ouvindo o Sermão do Monte, essas pessoas eram, tinha pessoas de várias naturezas, com vários aspectos ali. Até porque no capítulo 5 de Mateus, lá no início do Sermão do Monte, no versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximando-se dele e seus discípulos. Então a gente pode entender que naquela multidão existiam pessoas que de fato eram pessoas más, eram maus homens. A gente olhando e falando, eram pessoas más. Mas a gente não pode se esquecer que ali no meio também tinha os discípulos. Não só os discípulos, mas também os apóstolos. Qual é a diferença entre discípulo e apóstolo? A gente já falou sobre isso. Não, o discípulo ele segue e o apóstolo ele está ali meio assim, ele está ali trabalhando junto. Os apóstolos, quando a gente fala os apóstolos, a gente fala dos 12 especificamente. Sim. Discípulos, está incluído os 12, mas Jesus tinha vários outros discípulos. Tá? Então ali naquela multidão estavam os discípulos e os apóstolos. Então quando a gente entende que estavam os discípulos e os apóstolos, então quando Jesus fala assim que vós sois maus, Jesus está falando que todas aquelas pessoas eram maus, eram más. E aí levanta o questionamento de, poxa, mas Pedro era mau? Poxa, mas João era mau? Poxa, mas Tiago era mau? Então todo mundo era mau? Bom, se Pedro, Tiago e João eram maus, eu sou mais do que mau. E aí, para a gente entender o porquê disso, a gente precisa entender a definição de bondade. O que é ser bom, afinal de contas. Antes da gente entrar na definição de bondade, vamos ler em Efésios capítulo 5, versículo 18. Esse mal aí, mal, né? Uhum. Ele seria aquele mal do Devermaster em português? Que tem aquele mal com um que é bom, mal com É mal com um. De bom, né? De bom. Mal de bom. Bom. Isso. Não é mal de bem. Isso. É mal de bom. Efésios capítulo 5, versículo 18. Onde está aquele versículo que fala: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre? Salmo. Qual é o seu salmo? O que é? Aquele versículo que diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Tá procurando na internet? Não sei internet, eu sempre vou na internet. Bom, tem um versículo na Bíblia que diz: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Antes da gente ver o que é a bondade com base na Bíblia, é importante a gente... Salmo 100. Salmos 105. Salmos capítulo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Antes da gente entrar no aspecto da bondade, a gente tem que ter ideia, a gente tem que ter em mente a seguinte coisa: Deus, ele é bom, ponto.
mas ele é bom de duas formas diferentes. Ele é bom para todos e ele é bom para aqueles que procuram viver perto dele. Existe uma diferença na bondade de Deus. De novo, Deus é bom, ponto. E a gente vai ver isso mais a fundo. Deus é bom, mas ele é bom de um jeito para todas as pessoas, para a humanidade, e ele é bom de uma forma específica para aqueles que procuram viver perto dele. Fala, Kátia. Eu acho que isso a gente vê na natureza, né? Eu quando olho o jardim, eu penso muito nisso. Deus dá a chuva para todos, é a bondade de Deus. A chuva cai para todos, né? Sim. E Deus e o anjo do Senhor acampam ao redor daqueles que o guardam. E isso é o específico. Né? Aqueles que o temem. Aqueles que o temem. E os né? guarda aqueles que o temem. Aqueles que o temem. Eu acho que aí você vê, ele é bom para todos. Mas tem alguns que ele é bom, mas para aqueles diferente. Não? Exatamente. Esses dois exemplos. Exatamente. E por que isso é importante? Porque muitas pessoas falam assim, não, mas Deus é bom. Sim, Deus é bom. Mas para aqueles que o guardam e o temem, ele é um bom, ele continua sendo bom, como para todos, mas ele é um bom de um jeito especial. Ele é um bom de um jeito específico. E aí alguém sabe me dizer por que ele é o que faz ele ser bom de um jeito específico para aqueles que temem a Deus? Para aqueles que buscam viver uma vida mais próxima de Deus? Tem uma palavrinha-chave que faz com que ele seja bom de forma diferente, ou ele seja mais bom, vamos dizer assim, para essas pessoas específicas. Alguém sabe dizer qual é essa chave? Qual é essa... É a fé? Se Não. tornam filhos de Deus? Falar isso agora. Parece está relacionado, mas tem uma palavrinha que... Hã? Temor? Não. Tem uma palavra que fecha tudo. Dá para fazer de novo? Deus é bom para todos. Para aqueles que o temem e que buscam viver uma vida próxima dele, ele é bom de um jeito especial. O que faz ele ser bom de um jeito especial para aquelas pessoas que o temem? Tem uma palavra... Misericórdia. Não. Santidade. Obediência. Poxa vida, fala então. Compromisso. É. Por que Deus é bom de forma específica e especial para aqueles que o temem e que buscam, não é só temer, que o temem e que buscam viver uma vida em santidade próxima a Ele? Compromisso. Quando nós temos compromisso com Deus, Deus tem compromisso conosco. É por isso que Ele é bom de forma geral para toda a humanidade e Ele é bom, ou Ele é mais bom, especificamente com aqueles que têm um compromisso. Porque essas pessoas têm um compromisso vai compromisso. de geração a geração, né? Davi também fala nisso, né? Esse compromisso também pode ser de geração a geração, né? Ele abençoou, por exemplo, Davi e as pessoas que vinham adiante. Também tem aquela coisa que Deus também nunca viu o justo mendigar o pão nem a sua geração ao mesmo tempo. É um compromisso que Deus também faz, né? Tem uma certa diferença aí, tá? Uma coisa é, você tem um compromisso com Deus, e quando você tem um compromisso com Deus, automaticamente ele tem um compromisso com você. Ou seja, o compromisso tem que partir de nós. Isso é uma coisa. O compromisso dele de ser bom, não só para Davi, mas para a sua geração, ou como foi com Abraão, aí são casos, vamos dizer assim, acordos específicos de Deus com cada pessoa. Deus, ele viu tanta dedicação, tanto compromisso de Abraão com ele, que ele falou assim, olha só, eu vou ser bom não só para você, mas eu vou ser bom para a sua geração. Deus, ele viu tanto compromisso com Davi, que ele falou assim, Davi, eu vou ser bom para você, mas eu vou ser bom também para a tua geração. Da tua geração. Como se fosse um presente extra. Como se fosse um presente extra. Para Moisés, por exemplo, ele não fez esse presente. Para Jacó, ele não fez esse presente. Para Jacó sim, mas para Moisés ele não fez esse presente. Para quem? José. José é descendente de Jacó. Mas é porque eu acho que às vezes acontece muito
da gente ler as promessas que Deus fez para Abraão e tomar para a gente. Entendeu? Ele fez para Davi e tomar para a gente. Não é porque ele prometeu que Para ia... Abraão e para Davi. Tem promessas que ele fez para Abraão que servem para gente, mas a maioria delas não. A maioria delas é para a descendência de Abraão. Mas é chato quando a gente começa a ler a Bíblia assim, então joga o livro fora, né? Por quê? O servo como Abraão. Eu acho que através de Jesus a gente entra nessas promessas também. Algumas sim. Claro, não é assim, eu te Algumas darei sim. a terra, eu chego nessa terra. Algumas minha. sim. Não é Algumas assim, sim, eu estou falando. mas Algumas promessas sim servem para nós. Porque nós fomos adotados e por isso nós temos direito a algumas promessas. Não a todas as promessas. Não sou mais adotivo, eu sou principal. Aí a gente tem que estudar e entender quais são as promessas que eu tenho. Claro, Como disse o Daniel na aula passada, na escola dominical, foi engraçado, porque estava falando de Josué e Caleb, e aí toda hora falavam de Jesus. Aí Daniel falou, Antigo Testamento. Jesus é Novo Testamento. A matéria é sobre o Antigo Testamento. Então, o que aconteceu no Antigo Testamento é uma história que é importante para nós e que algumas coisas... Que nós temos algum mas direito. As promessas de Jesus são no Novo Testamento. Então, não é que tudo que... Porque Jesus veio para nós, tudo que está no Antigo Testamento serve para nós, entendeu? Assim, Tem um contexto. uma que foi comparação aconteceu. muito esdrúxula, mas que dá para dar uma ideia de como funciona olha só, você tem um alemão, né? É alemão de sangue, pai e mãe alemão, alemão nato, tá? Vamos dizer assim, ele tem a cidadania, ele tem um passaporte, ele pode ser eleito para ser primeiro-ministro, enfim, ele é alemão nato. Você veio como imigrante para a Alemanha, você pegou a residência permanente, você passou 9 anos, você fez a prova, você tem a cidadania, você tem a permissão de residência, a residência permanente, você tem a cidadania, você tem um passaporte, mas você não é nato. Tem coisas que é só para o alemão nato. Tem coisas que é para quem se naturaliza alemão. É mais ou menos assim. Tem coisas que é para a descendência de Abraão. Tanto que quando a gente olha a linha do tempo de Deus, vamos dizer assim, Deus ele tem o povo de Israel, aí ele para com o povo de Israel, quando na morte de Jesus, ele trata com a igreja e depois ele não esqueceu o povo de Israel, ele vai ter um tratamento com o povo de Israel. Quando nós olhamos a linha do tempo, nós olhamos para o futuro, olhamos para o Apocalipse e tudo que vai acontecer, nós vemos que Deus ele tem um tratamento com a igreja e ele tem um outro tratamento com o povo de Israel. Ele tem um outro tratamento com os judeus. Entende? Por quê? Porque são coisas diferentes. Tem coisas que é para os dois, tem coisas que é o compromisso dele lá atrás com Abraão. Mas tem coisas que são individuais, né? A Bíblia, várias histórias, né? Um ele promete, te darei riqueza, ou, por exemplo, o João Batista não pegou essa riqueza toda, foi bem humilde, cada um é uma história, né? Deus nunca prometeu riqueza, tá? Hã? Deus nunca prometeu riqueza. Sim, mas ele te farei, Salomão, te farei próspero, tem várias histórias. Salomão foi sábio, se tornou próspero. Mas Deus ele nunca prometeu riqueza para ninguém, prometeu prosperidade. É ok. Mas prosperidade não é riqueza. Não, cuidado. Prosperidade não é outro nome para riqueza. Cuidado. Ok, riqueza é o nome que a gente dá hoje, mas te Não, farei não, prosperar. Não, porque prosperidade envolve outras áreas da sua vida. Você pode ser uma pessoa muito próspera Entendeu? e uma pessoa muito pobre ao mesmo tempo. Ok, De dinheiro, ok, pobre eu não de vou dinheiro. discutir, eu sei onde que você está querendo chegar. Tá? Mas como que a gente descobre qual que é o que é pra gente? Estudando a Bíblia. Discernimento também. Mas Orando e discernimento estudando. em tudo Não, não, Discernimento. discernimento, mas nem Discernimento. sempre você Orando vai ter e estudando. discernimento. Se você orar, você vai ter o discernimento daquilo que você estudou. Mas qual foi a sua pergunta? Eu não entendi. Como que a gente descobre que isso é Vai a promessa. qual é a promessa? Porque se você está falando que nem tudo é promessa, então vai ter hora que eu vou ler que não, então essa parte aqui não é Eu acho pra mim. Nem toda promessa é para você. Eu acho Como que eu vou que saber? Relacionamento com Deus. Discernimento, Sim, estudando. mas eu... Perguntando a ele. Relacionamento com Deus, conversando com ele. Senhor, estou aqui na sua posição, me ajuda a ficar na sua posição. Uma hora Deus vai falar com você. O que é para mim, o que não é para mim, o que eu posso tomar posse, o que eu não posso tomar posse. É por isso que é tão importante
nós como cristãos, há pouco tempo, não tem muito tempo que eu tive essa visão. Nós não temos que ter essa preocupação, devemos ler a Bíblia o ano todo? Devemos, mas devemos fazer o que a palavra fala, meditar, degustar. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que isso aí aplica na minha vida, entendeu? E muitas das vezes a gente quer, não, eu tenho que ler 4 versículos hoje do Antigo e 3 do Novo. Não, talvez se você fique num capítulo só. É o ruminar. É o ruminar. Nós temos Isso que aí ruminar. é comer e aplicar, entendeu? Mas Aí isso Deus também- vai falar contigo. Mas você também não impede que, caso você queira ler, leia. Né? Ah, É sim, só um caso, é. Mas não é uma obrigação. Mas é porque às vezes você pode criar essa Obrigação. eu quero muito compromisso de ler a Bíblia em um ano. Mas aí às vezes você passa batido com Perde coisas que Deus isso. quer Mas, ó, Deus quer É relacionamento. exatamente como nós nos alimentamos. Sim. Tem hora que você tá com pressa. O que você faz? Você pega um biscoito, bota na boca, mastiga e sai andando. Tem hora que você senta, come e mastiga, engole, mastiga de novo. Mas Tem hora que você faz uma refeição pausada. Então é por isso que eu sentia muita dificuldade. Sim. Porque, tipo assim, tem pessoas que vêm, pregam e falam, Deus fala, então assim, qualquer palavrinha, tipo assim, que ela lê aqui, ela fala, mas você não conhece o da coração? onde que ela tirou isso? Eu sei que é o Espírito Santo, que ela está lendo, que ela está buscando aquilo, mas nem sempre que eu pego a Bíblia, eu consigo. Mas é porque você só vê uma ponta, né? Você só viu os 40 minutos da pregação. Às vezes, aquela pregação da pessoa, em cima de uma palavra, aquela pessoa está ruminando aquela palavra Anos, já né? tem meses, A anos. semana toda, às vezes. Semana Vai dar a toda. palavra no domingo. E ela começou a estudar na segunda. E a semana toda. E ela está no ônibus e está, mas Senhor, aquela palavra. Aí Deus vai falando. É o devocional, é o teu momento íntimo com Deus. Mas Deve preservar. Deixa só a Fran falar primeiro, que ela levantou a mão tem 3 horas já. Eu queria fazer um comentário que eu percebi ontem à noite. Eu tava na casa nova, e meio agitada. Aí eu pensei assim, vou começar a ler o livro de Esther. Assim, né? Vou começar a ler o livro de Esther. Aí veio assim na minha mente, se for só pra você ler o livro de Esther como se fosse um livro, tá melhor você nem ler. Caramba, então... Aí eu, né? Tipo assim, eu levei acho que eu não sei, eu levei uma pancada assim, aí eu fiquei pensando, aí nisso, né, eu pensei nisso, veio assim, o que você quer entender no livro de Esther? Porque eu não sou fã do livro de Esther. O que você quer no livro de Esther? O que é o livro de Esther? Porque o livro de Esther, todo mundo fala, é muito bom, só que eu já li várias vezes e tipo assim, e eu sempre falo, não é uma coisa, não bate pra mim. Só que eu acho que eu tenho que ruminar o livro de Esther. Aí eu fiquei pensando, Tem o que seu eu tempo vou também. aprender no Tem o livro seu de tempo Esther? também. Sim, ia ser muito interessante, que eu não li. Aí eu falei, tá bom, não vou ler. Tem vou disso, pensar. você vai ler com essa idade, daqui a 3 anos, quando você for ler de novo, você vai ter uma outra De repente, Deus. ler outra. Agora, Deixa Deus você me lembrar de eu Esther, acho- porque Deus quer tratar você no livro de Esther. Pois mas eu acho isso é. Por isso que não é ler como um livro comum. Exato, Fala, exato. cara. Tem que ter o tempo, porque eu acho que o bonito da Bíblia, quanto tempo? Eu acho que eu tenho quase 30 anos de igreja, de batizada, e a gente lê um livro e às vezes não diz nada, daqui a 20 anos você lê de uma outra forma, e às vezes, por exemplo, Apocalipse, até hoje eu leio batido, não me diz nada, é complicadíssimo, eu evito, se eu puder não leio, eu leio assim, ok, não é o meu livro, não entendo, tento ouvir as profecias, para mim isso é complicado. Mas não me diz nada, eu só leio por obrigação. Entendi. Mas eu não consigo, ok, 7 igrejas, eu tento até decorar, mas aí eu fico, lá mais. Mas não bate. Né? Do tipo, mas tem outros livros, por exemplo, eu me deleito em José, no sofrimento dele, na história dele. Eu podia ler José todos os dias, eu choro com ele todos os dias. Entendi. É interessante. Mas eu acho meio interessante isso que você diz, que é meio perigoso, porque a gente diz que as promessas estão passando, não é toda promessa que é para mim, e aí como é que fica o discernimento, o que é para mim, o que não é para mim. Mas, por exemplo, irmã Uchi, você poderia abrir o Salmo 54? Que bom que você está aí. Salmo 54. É porque eu estou sem óculos, vai dar. Não, começa do primeiro. Eu vou ler.
Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Continua. Ó Deus, a minha oração, ouve a minha oração e inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Vai. Porque estranhos me levaram contra mim, tiranos procuraram a minha vida, não põem Deus perante meus olhos. Ok, parei. Não é nenhuma promessa, mas quando eu estou em crise, me ajuda muito. Sim, não, mas só. Aí eu tomo e eu durmo tranquilo. Sim. Para Sem mim, não dúvida. promessa. Mas eu vou me segurar nesse Mas justamente por isso que eu não falei que por isso que eu falei que nenhuma, eu não falei nenhuma, eu falei nem todas. Sim, mas entendeu? Tem hora e tem hora. Quando você fala nenhuma, de 100, nenhuma. Quando você fala nem todas, de 100, pode ser só uma. Agora entendi, agora chega. Entende? Algumas. É porque uma vez eu aprendi com o Juju que quando Deus olha lá de cima, quando você olha a Bíblia, você tem que entender que tem Deus falando com os gentios, Deus falando com a igreja e Deus falando com os judeus, entendeu? Então tem vezes na Bíblia Deus que falando Deus com está o falando mundo. especificamente com o judeu, falando não come carne impura. Isso vale pra gente hoje, tá entendendo? Então tem hora que Deus fala com a igreja e tem hora que Deus está falando com os gentios. Então quando você lê a Bíblia, você tem que ter esse discernimento. Se aquilo que ele está falando é para os judeus, para a igreja, para a gente hoje, ou para gentios, tá Mas entendendo? não podemos esquecer que às vezes a gente é gentil. A gente é fora da igreja, tem época. Às vezes o Senhor tem que pegar o cajado assim. Mas entendeu? Por que eu falei nem todas, ao invés de falar nenhuma? Nem todas as promessas. Okay. Agora, nem todas pode significar que de 100, 2 não são pra gente. Ou 4, ou 20, Não pensei que ou eu tinha jogado a 50. Bíblia fora. Não. Nem todas as promessas de Abraão são para nós. Algumas não são para nós. A gente tem que entender. E aí como que a gente entende? Orando e estudando. É a única forma. Claro, poderia aqui... Pessoal, domingo que vem nós vamos ver todas as promessas de Abraão e a gente vou falar para vocês o que é para a igreja e o que não é para a igreja. Sim, legal, você entender. Tá, mas e depois? Você vai ficar sempre dependente de vir alguém aqui na frente falar para você o que você tem que fazer depois? Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer conosco. Ele quer nos mostrar o caminho, ele usa pessoas para isso, mas mais do que acima disso, ele quer que as pessoas venham até ele e falem com ele, porque ele tem prazer de falar com todos. E pergunte a ele. E pergunte a ele, Deus, me explica, pai, me fala, me conta. E aí ele vai, não, eu falo também, não é de particular interpretação. Sim. Ele não fala só com algumas pessoas. Não. Então, bondade de Deus. Qual é a definição de bondade? A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral, ou seja, na moral do homem, o princípio mais elevado, ou seja, a melhor coisa moralmente que uma pessoa pode ter, dizem que é a bondade, ser uma pessoa boa. Diego, concordo com tudo que você disse, só que se a gente entender que a bondade é a qualidade ou o caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação, por que você disse que nós não somos bons? Que somente Deus é bom? Abre em Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 7. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo diz que, olha só, eu sei que não tem bondade na minha carne. Eu quero, mas não faço. A bondade, ela é um dos atributos de Deus, mas não do homem. Lembra lá em Gênesis que fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança? Semelhança é a palavrinha-chave. Nós somos semelhantes a Deus, não iguais. Isso significa que muitos dos atributos de Deus nós temos, mas não todos. Bondade é uma delas. Diego, mas como? Porque eu sou uma pessoa boa. Eu conheço pessoas boas. Não. Você é uma pessoa que faz bondade.
Você é uma pessoa que faz o bem. Você conhece uma pessoa que faz o bem, mas ela não é boa. A natureza dela não é boa, porque ela é humana. A natureza humana, ela não tem bondade, ela tem maldade intrinsecamente nela. A bondade vem com a transformação pelo Espírito, mas a natureza humana, ela não é boa. Não existe uma pessoa boa como Deus é bom. Existe uma pessoa que é transformada pelo Espírito Santo, e pela transformação do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo, pela moradia do Espírito Santo dentro dessa pessoa, ela faz bondade, ou seja, a bondade entra, um pouco de maldade sai, às vezes a maldade entra de novo e a bondade sai e fica aquele para um lado para o outro, para um lado para o outro, e ela faz bondade, ela faz o bem, mas a pessoa não é boa. Mas mesmo porque também se a gente for tentar ser bom, isso tem consequência. Como o resto do mundo não é bom, você não consegue sobreviver, não dá. Como é que é? Se você tentar ser bom assim, vamos supor, porque eu já tive algumas pessoas, a gente é muito boazinha, não sei o quê. Só que isso chegou a um ponto que eu não queria mais isso pra mim. Não vai ser bom ser besta, né? Outra coisa. Sim, sim. Por quê? Porque você não é boa. Isso. Você faz o bem. Isso. Ou você busca fazer o bem. Ou às vezes você faz o bem, mas você não é boa. A sua natureza, a minha natureza, a nossa natureza não é boa. E aí a gente fica brigando. Por causa do pecado. Isso. Fala. Então a diferença é no ser e no fazer, né? Porque Isso. assim, nós somos pecadores. Então, pecadores não são bons, mas podem fazer o bem. Podem tentar fazer o bem. Que a bondade é uma virtude do fruto do Espírito, né? Sim. Uma das virtudes do fruto do Espírito é bondade. Ou seja, Então, se você tiver o Espírito Santo habitando em você, você vai agir com bondade. se você manifestar o fruto do Espírito, você vai fazer bondade. Não, Mas mesmo assim, Paulo. não significa que você vai ser boa. Sim, eu posso fazer a bondade, mas ser jamais, na verdade, né? Vamos Ser supor só assim, Deus. a gente tem a bondade 100%. Com o fruto do Espírito, você consegue fazer uma bondade aí 70, 80, 90, 73, 42, entendeu? Mas ser boa, Interessante, né? Isso, porque a gente sempre fala, né? Nossa, o fulano é bom, né? Não sei o que, mas é uma coisa muito profunda. e aí eu vou te dar dois, a gente vai falar mais sobre isso. Fala, Kátia. Eu acho que nós somos capazes de atos bons, né? Mas não somos bons. Né? Isso, exatamente. Eu posso ter um momento ali que você me pegou no bom dia, tipo assim, né? Passa ontem estava na Alexandra Platz, tinha uma mulher lá fazendo teatro, eu gosto dessas coisas, aí não joga 20 euros, foi o momento. Foi o momento. Eu não quero ter Se nada. você se identificou, Né? algo que você já passou, né? algo que te toca. Tem eu pessoa. acabei de tirar dinheiro do banco, tinha 20 sobrando, né? Aí, Isso, pronto, entendeu? tá lá. Início um do momento, mês. né? Tipo, Tem gente que é boa com cachorro, mas não é boa com gato. Tem gente que é boa com cavalo, mas não é boa com vaca. Entendeu? Mas quer dizer, mas eu acho bonito o que Paulo disse, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar bem. Se Paulo diz isso, meu Deus. Eu não posso discordar. Eu não posso falar assim, não, Paulo não tentou direito. Ele sabia muito bem. Paulo devia ter tentado mais. E o bonito é que o querer está em mim, quer dizer, ainda nós temos esse querer está em mim. Aí, mas a carne, vamos abrir um parênteses aqui. Por que o querer está em mim? que o Espírito Santo habita. Porque nós, apesar de nós não termos a bondade de Deus, na nossa natureza humana, mas nós temos o senso moral de Deus. Sabe do que eu Deveríamos ser. Hã? Deveríamos ser. Se não tem, tem alguma coisa errada. Então, assim, por isso que o querer, Paulo fala, o querer está em mim. Ou seja, nós queremos ser bom, porque o senso moral de Deus está em nós. Deus, quando ele cria o homem, quando ele cria o homem, não quando ele forma, quando ele cria o homem com o mesmo senso moral. Tanto é que quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Se esconder. Mas sabe o que eu achei interessante? Sabe que quando ele falou, agora eu lembrei uma coisa há muito tempo.
ônibus cheio no Brasil, subindo a serra, Grajaú, Jacarepaguá, chega uma pessoa de idade, você fica, levanta ou não levanta, levanta, vai em mim. Eu quero levantar, mas olha só, se eu levantar, eu vou ficar em pé o resto do dia. Não vai saltar ninguém. Levanta e fecha o olho. A primeira pergunta que me vem, o que esse velho tá fazendo essa hora? Essa é a primeira Porque pergunta. na minha frente. E por que não mesmo? Pois é. Porque ele está em mim, né? Então nós queremos ser bons, mas não somos bons. E aí? Eu faço ao contrário. Aqui eu faço ao contrário. Aqui tá o que o pessoal Não é levanta. no trem. Aqui o pessoal levanta. Aqui o Procura logo o fundão, né? Que é onde ninguém vai. Você não vai. Ela não é cara, não conhece a serra. Não. Fica 2 horas, ninguém vai levantar. E aí, sobre isso, duas coisas. Primeiro, como que nós podemos ser bons? Tá, entendi que eu não sou bom. Como que eu sou bom? Como que eu posso ser bom? E a segunda coisa é, por que que eu não sou bom? Que diferença tem em mim, entre eu e Deus, que faz com que Deus seja de fato bom e eu não seja bom? Para a primeira pergunta, João capítulo 3, versículo 3. João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para a gente ser bom, a gente tem que nascer de novo. E aí, nascer de novo é lindo. Eu nasci de novo quando aceitei a Jesus há 434 anos atrás. Eu nasci de novo quando me batizei há 247 anos atrás. O que é nascer de novo para você? Ontem a gente foi visitar um casal de amigo nosso que acabou de ter um filho. Tem um mês e meio. Né? Você olha para uma criança de um mês e meio, ela é incapaz de fazer qualquer coisa. Quando a gente fala de nascer de novo, olha para um recém-nascido e compara com você. Sim, o recém-nascido ele tem 40 centímetros, eu tenho 1,70 m. Não estou falando de tamanho. Eu estou falando de tudo. Um recém-nascido ele é incapaz de escolher suas próprias roupas. Um recém-nascido ele é incapaz de escolher sua própria comida, sua própria bebida. Um recém-nascido ele é incapaz de levantar e andar até o banheiro. Se você deixar um recém-nascido num canto, parado, ele vai morrer. Ele é incapaz de fazer qualquer coisa. A única coisa que o recém-nascido faz é pedir ajuda, é chorar. E mesmo um recém-nascido, ele é incapaz, inclusive, de expressar os seus próprios sentimentos. Um recém-nascido, ele não sabe expressar o seu sentimento. Um recém-nascido, ele não sabe expressar o que ele está sentindo. Ele faz a única coisa que ele sabe fazer, que é se mexer e emitir um som. Fala, Vinícius. O que eu acho mais interessante nessa passagem é que Jesus fala de uma forma, conversando com Nicodemos, uma forma que a gente consiga entender. Porque ele mesmo fala, né? Tipo, se eu estou falando essas coisas dessa terra e você não entende, imagina se eu falar das coisas do céu. Né? Então ele fala de uma forma simples, para que a gente, que exatamente o que o Diego está explicando, para que a gente consiga captar e abstrair isso. Porque se ele falasse de uma forma mais complexa que isso, a gente tinha dificuldade de paisagem. E aí, eu pergunto para você, você realmente nasceu de novo? Porque quando Jesus fala assim, necessário vos é nascer de novo, a gente acha que é uma coisa que, eu vou aceitar Jesus e nascer de novo. Não, nascer de novo é eu deixar tudo o que eu sou, o que eu faço, o que eu penso, o que eu já sei, o que eu consigo fazer, e se comparar ao recém-nascido. Será que eu fiz isso? Será que eu nasci de novo? Mas se comparar com o recém-nascido na dependência do Isso, pai. isso. Totalmente. De depender Me do anular pai. completamente. Me anular completamente. Completamente anulado o que eu sou. É como resetar, é como, virar a chave totalmente novo. Quando nós fazermos isso, quando nós fizermos isso, somente dessa forma é que a gente consegue ser bom. Como aqui no versículo 3. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu tenho uma pergunta. Fala. Você falou assim, somente aquele que conseguir fazer isso, que fizer isso,
consegue ser bom. Mas consegue ser bom ou consegue fazer Ser bom. Ser bom mesmo. Ser bom. Ok? Com Deus. Ser bom. Mas assim, Mas não a gente é possível ser Quando a gente bom nasce agora. de novo, a gente não deixou a nossa natureza pecadora. Se você nascer de novo da água e do Espírito, sim. Essa não está Mas eu vejo por uma outra Se perspectiva. nascer do Espírito. Eu acho, eu não sei, eu acho interessante esse como se fala, mostrar um bebê, mas eu acho bonito do nascer de novo, é que nós, quando nascemos, nós vivemos, a gente vive numa perspectiva. E esse nascer de novo, a gente vê da perspectiva da criança, tipo aquilo, ó, foi antes de Jesus, você tem uma perspectiva totalmente nova. Eu acho que é isso que Jesus faz. A gente nasce, a gente apaga aquele homem e tem uma outra mente. A mente funciona de uma outra maneira. Aquele que você via como o cara que só enche o saco, você vai ter um coração misericordioso. Isso é o nascer de novo. Você vai ver as pessoas de uma outra perspectiva, as outras coisas, eu creio. Sim, você pode entender assim também. Mas não adianta nada você entender Através do isso, Espírito Santo, não. mas a sua natureza continuar a mesma. Não, mas aí Você não ser totalmente dependente. é dependente também, mas você Mas isso aí não é com o tempo? Sim, com o tempo. Pois é, então não é naquele dia que você fez. Não. É uma obra, vamos dizer assim, o que eu entendo é que é uma obra contínua, que vai ser completamente realizada quando nós formos transformados. Então não é possível isso aqui na Terra. É uma busca constante, né? É a busca até a volta de Jesus. Mas a gente já falou sobre isso, que não ser possível não significa que a gente deve falar assim. Exato, não, Deixar exato. Assim, não é possível, mas a gente, o nosso dever é buscar, é essa busca, porque é só assim que a gente vai aprender, né? Porque Paulo diz, vocês estão tomando leite, não sei o que, eu tenho que dar leite para vocês, alguma coisa assim, né? E na verdade, quando a gente, batiza, nasce de novo, tudo mais, está na igreja, a gente vai crescendo, até comer comida sólida e nisso a gente vai. Essa é a busca, não é isso? Mas não tem aquele versículo bonito antigo, né? Que eu digo assim, seguir a paz de todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso. Quer dizer, isso é todo um processo. Porque muita gente fica muito frustrada, né? Agora o pessoal vai se batizar. O pessoal pensa que vai sair da água já sai o rosto e você vê. Não é só um símbolo, né? Aquele batismo. É um marco, né? A gente até já teve essa conversa, porque eu pensava assim, que quando falava do fruto do Espírito, né? Eu achava que aquelas virtudes todas eram um pacote que vinha completo. Eu assim, tu se converteu, tu tem que ser bom, se não tem todas aquelas virtudes, você não é convertido, tá entendendo? E não, na verdade, você vai. Eu não sei se essa pergunta faz parte, mas vamos supor que toda vez que alguém está pregando, mesmo na igreja, aqui eu não vejo, mas assim, que faz a pergunta, você aceita Jesus como seu único salvador e tal? Se eu fazer o apelo, se eu fizer todas as vezes, vamos supor, eu que já sou evangélica, e se eu fizer esse compromisso com Deus, todas as vezes que falar isso, eu aceitar, isso é errado? Aí eu tive uma amiga que ela na frente 300 anos. Não é? A gente já falou sobre isso há um tempo atrás. Então, eu não vou dizer pra você que é errado, mas eu vou te questionar sobre a sua convicção. É como se eu estivesse renovando a aliança com Mas Cristo. não precisa renovar. Não é todo dia, todo dia. Então, mas isso que é o bonito. Mas isso que é o bonito da nossa relação com Deus. Não precisa renovar. Uma certidão você precisa renovar. Mas o seu relacionamento com Deus não precisa renovar. Porque o que é a renovação? É você relembrar. O que é a renovação? Você chegar e falar assim, essa certidão que eu tirei há 10 anos atrás, eu preciso renovar ela. Então estou querendo te lembrar e revalidar ela. Deus ele não esquece. Eu fico imaginando, eu aceitando Jesus de novo, Jesus falou assim, mas o que você está fazendo aí? Eu já não... eu não te aceitei? E aí, assim, é claro que não é assim que acontece, de novo, é uma alegoria que eu estou fazendo, uma ensinação. Eu fico imaginando, mas, peraí, a gente já não... Não, mas eu quero de novo, Deus. Não, tá bom, então a gente começa do zero.
Entendeu? Não é assim, de novo, não é assim que acontece. Mas eu imagino isso. Deus falando assim, mas tu já não me aceitou, eu já não te aceitei, a gente já não está aqui, a gente já está em outra coisa. E aí eu falo assim, não Deus, mas eu quero renovar porque eu fui tocado de novo. Ele fala, então tá, então a gente começa do zero. Aí você, como se você voltasse, de novo, não é isso que acontece, mas eu imagino dessa forma, como se eu voltasse pro início de tudo, entendeu? Como se eu resetasse. Quando na verdade você nasce, mas você precisa crescer, Pois é. amadurecer. Então assim, por que você, de novo, não é errado, mas por que isso? É uma falta de confiança? É porque você estava caminhando e aí você caiu e aí você bate aquele sentimento de que eu caí, eu perdi tudo, eu preciso, entendeu? Se essa é uma prática comum, eu tentaria entender, se eu tivesse essa prática, eu tentaria entender o porquê que isso está acontecendo. Por que esse sentimento está acontecendo? Pode, por exemplo, ser uma armadilha do inimigo de querer falar para você que você não é salvo. Sim. Confiança também, né? Falta de confiança. E aí, Satanás fica falando assim, porque ontem você mentiu, tá vendo? Tu não é salvo nada. Se Deus voltar hoje, tu vai pro inferno e tal. E você fica naquela coisa. Então, Jogando uma culpa. Jogando uma culpa. Então, assim, tentar entender, aí, mais do que buscar saber se é certo ou errado, tentar entender o porquê desse sentimento. Por que toda vez eu sinto necessidade de aceitar Jesus de novo? Entendeu? Vai, Fran. Eu vejo assim, quando você tem essa vontade assim de. Eu já passei por isso também, de tipo, já tá convertida e foi o apelo e tudo mais, e eu senti essa vontade assim, mas assim, na minha experiência foi assim, aquela coisa assim de Senhor, eu estou aqui, tipo assim, né? Eu me dou a ti, né? Então assim, pode ser também uma coisa que você. É uma experiência que Deus quer que você viva, entendeu? Com Ele. Tipo, essa coisa do resetar, assim, eu também vejo assim que se aceitar de novo a Jesus, você pode aceitar Jesus todo dia, a gente aceita Jesus todo dia na nossa vida, mas aquela coisa assim de ir lá na frente, aceitei e tudo mais, realmente é uma coisa você falando, ou então a pessoa falando, ok, eu quero começar tudo de novo, e tudo que você já aprendeu, foi, mas na verdade é uma coisa assim contínua. O aprendizado, eu acredito que o aprendizado é sempre contínuo, por mais que você seja pecador, por mais que você seja humano, aquela coisa toda, é uma coisa contínua. Então todos os sentimentos que a gente tiver em relação à salvação, dúvida, essas coisas, é tudo aprendizado. Eu creio que seja assim, né? Então eu vejo assim essa coisa, porque eu já tive muita vontade de tipo, Quer aceitar Jesus de novo? tô indo, tipo assim, pra ir, sabe? Mas aí eu percebi que é mais uma entrega. Aí eu sosseguei e me entreguei, tipo assim, né? Do meu modo, assim. Fala, Kátia. Eu tenho exatamente o meu testemunho ao contrário, né? Porque eu me converti com 16 anos, eu venho de uma família totalmente ateu, ninguém é religioso. Meu pai sempre falou, religião, futebol, cada um procura o seu time. É muito liberal. E eu, quando aceitei a Jesus, foi uma coisa muito bonita comigo. Eu aceitei dentro da Igreja Batista. E nesse correr o mundo, já fui de Batista, pentecostal, eu vou sempre correndo. E um dia eu bati numa igreja e a pessoa queria que me batizasse. Eu falei, eu não posso negar esse momento que eu vivi com Jesus e foi minha conversão. Eu não posso, se eu me batizar, eu vou negar esse momento maravilhoso que eu tive com Jesus. Me vem quase de treme, né? Vem a lágrima dos olhos. Meu Deus, eu me converti. Isso você, meu pai, fui eu e minha irmã ao mesmo tempo. Meu pai disse assim, eu sabia que estava convertido, minha irmã pulou fora rápido, né? Ele foi, eu não acho por você. Até hoje ele diz, eu tenho muita admiração por você, que você encontrou o teu caminho, que você é crente, você quer. E eu não posso de jeito nenhum, entendeu? Mas você se converteu, se batizou e a outra igreja queria que você se batizasse? Não, eu vim pra cá, o pessoal das 25 falaram, Kátia, eu vim pra cá, eu batizar. Eu falei, mas como é que eu vou me batizar? Eu me batizei. Não, porque tem que batizar. Eu falei, eu não posso me batizar. Então, mas onde você se batizou a primeira vez? O primeiro, único e última é na Igreja Batista. No Brasil. Foi com 16 anos, foi quando eu me converti. Que foi por aspersão, só com molhou a cabeça. Não, Batista, Igreja Batista. Imersão. Batista batiza por imersão. Não, eu achei que era o meu caso. Não, teu caso é presbiteriano, batiza por aspersão.
Não, mas é batizei. Mas aí envolve uma Eu fui questão batizada doutrinária. 3 vezes. Não, Quando pode eu era ser. pequena na igreja católica, aí eu me converti na presbiteriana. A presbiteriana é só por aspersão, só molha a cabeça. Quando eu vim para a Assembleia, eles falaram, não, precisa ser por imersão. Eu conheço minha amiga que Então, ela eu fui foi batizada de bem, novo. católica, judia, evangélica, já bateu tudo, né? Na católica, mas aí foi uma questão doutrinária. É uma questão de doutrina. Uma questão né? doutrinária. Isso que eu tô perguntando assim, Ah, nesse essa caso. doutrina? É porque quando você vai ler O sobre batismo de Jesus. o batismo é imersão. Sim. Sim, você tem que lembrar É. que isso, a presbiteriana não só molha a cabeça, ela acha que a água é um símbolo, que você não precisa mergulhar. Então eu só abaixo igual a católica, não Sim, molha a só molha a cabeça. cabeça. A presbiteriana também faz isso. E eu me batizei na presbiteriana. Mas então, não tem certo nem errado batismo? Não, tem que ser. Não, mas Tem, a porque Bíblia fala imersão imersão. significa Imersão. mergulhar, entendeu? Ah, ok. Então A a palavra imersão tá imersão certa, é significa, isso? por isso que eu fui me batizei de novo. Imersão, por isso que você se batizou Na Assembleia. Então, nós já definimos a bondade, nós entendemos que Deus é bom, nós não somos bons. E aí, e como que a gente pode ser bom? Nascendo de novo. Somente nascendo de novo a gente pode ser bom. Uma obra contínua, que a gente crê que começa aqui e se completa, vamos dizer assim, no céu. Tá. Por que Deus é bom e por que eu não sou bom mesmo fazendo coisas boas? Para a gente entender isso, primeiro a gente tem que ver a bondade no aspecto bíblico e a bondade no aspecto teológico. Aspecto bíblico. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, versículo 19. Êxodo capítulo 33, versículo 19. E como sempre, a gente gasta o tempo inteiro só no primeiro toque. Só se folga, tem que cortar. Êxodo capítulo 33, versículo 19. Deixa com o dedo levantado. Eu vou anotar. Êxodo 33, 19 diz assim: Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Isso é Deus falando, que ele teria bondade, que ele faria passar toda a bondade dele por diante de Moisés. Agora, vamos para Salmos, capítulo 34, versículo 8. A gente vai ver a complementação desse versículo. Salmos, capítulo 34, versículo 8. Davi diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. No aspecto bíblico, Deus é bom fazendo bondade. Olha, Deus é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Confia em Deus. Lembra o compromisso? Tem compromisso com Deus que você vai ver que Deus é bom com você. Isso é uma promessa? É uma condição, eu acho. Não uma promessa, é uma condição. Como assim? Se você for fiel, se você confiar em Senhor, você vai provar a bondade dele. E aí, para a gente complementar a bondade de Deus no aspecto bíblico, eu não vou ler, mas lembra lá em Mateus capítulo 19, que tem uma passagem do jovem rico, que o jovem rico chega para Jesus e fala assim: o que eu tenho que fazer para ser a vida? Quando ele vai perguntar o que ele tem que fazer para fazer a vida eterna, ele fala assim: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E aí Jesus, ao invés de responder, ele fala assim: por que me chamas bom? Parece até uma grosseria de Jesus, né? Não é grosseria, ele pegou logo no... Ele já sabia para onde mesmo. Parece uma grosseria, mas não é uma grosseria. Jesus fala assim: por que você está falando que eu sou bom? Você está falando que eu sou bom no aspecto bíblico, ou você está falando que eu sou bom no aspecto teológico? Eu sou bom porque eu curo, liberto, ou eu sou bom porque eu sou bom? Porque se eu sou bom porque eu sou bom, então você me conhece. Se eu sou bom porque eu faço coisas, então é porque você me vê. Deus ele é bom porque você vê, e Deus ele é bom porque você conhece. No aspecto bíblico, Deus é bom porque você vê. Êxodo capítulo 33, Salmos capítulo 34. Deus é bom, você confia nele, você se dedica a ele, você busca viver uma vida em santidade a ele,
E aí você experimenta a bondade de Deus. Você vê a bondade de Deus. A bondade de Deus se manifesta na sua vida. Agora vamos para o aspecto teológico. João capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No aspecto teológico, Deus é bom. E porque Ele é bom, Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O bom aqui está intrinsecamente ligado ao amor. Manifestado no amor, vamos dizer assim. A bondade manifestada no amor. E o amor sendo manifestado pela bondade. No aspecto teológico, Deus é bom. E é por isso que nós não somos bons. Por mais boa que você seja, por mais bem que você faça, por mais que você conheça alguém que é muito boa, ou por mais que você conheça alguém que faça muita coisa boa, ainda que você faça coisa boa, você não é bom. Por quê? Por que Deus é bom? Porque a graça de Deus ela é dispensada até mesmo para aquelas pessoas que não merecem nada. Ah, mas eu faço coisas por pessoas que não merecem. Eu conheço pessoas que fazem coisas para pessoas que não merecem, até um certo ponto. Tem uma chave. Eu tenho um amigo meu que ele é muito bom. Ele tem uma linha budista, ele é muito bom. Francine se mudou, se você ligasse para ele, ele ia sozinho fazer sua mudança inteira. Sem te cobrar nada, com um sorriso no rosto. Ele é uma pessoa muito boa, mas tem um limite. Se você falar para ele que você votou no Bolsonaro, ele vai jogar todos os seus móveis pela janela da casa e nunca mais vai olhar na sua cara. Acabou a vontade. Se você falar para ele que Hitler tinha seus motivos, ele vai falar, acabou a amizade agora. Ou seja, ele é muito bom, mas tem um limite. Não basta dizer pra ele que não gosta de gato. Se falar para ele que não gosta de gato, então... Aí ele vai te odiar. Ele vai te odiar. Ele é muito bom, mas ele tem um limite. Deus é muito bom, sem limite. A graça de Deus, ela é dispensada não no sentido de não ter, mas no sentido de dispensar, de derramar. A graça de Deus é tão bom, ou porque Deus é bom, a sua graça, a sua bondade, ela é derramada até para aqueles que não merecem nada. Pensa na pessoa mais desprezível do mundo, na história da humanidade, nos 493 trilhões de anos que a Terra tem, que a ciência diz que a Terra tem. Pensa na pessoa mais desprezível, que não alcança a bondade de ninguém. A pessoa mais esquerdista que você conhece, o juiz mais relevante, a pessoa mais defensora, o criador dos direitos humanos, Mahatma Gandhi, Buda, enfim, qualquer pessoa, a pessoa mais boa, mais pura do universo. Pensa numa pessoa desprezível até para essa pessoa, porque todas essas pessoas têm um limite. Ainda assim, diante de Deus, a bondade de Deus é dispensada para essa pessoa. Como que a bondade de Deus é dispensada para essa pessoa? Porque Deus, quando enviou o seu Filho, Ele enviou o seu Filho para morrer, inclusive, por essa pessoa. Por mais desprezível que ela seja, por mais pecadora que ela seja. De novo, sempre que você julgar, a gente falou sobre isso na semana passada, sempre que você julgar o pecado de alguém, lembre-se que você é tão pecador quanto. A diferença é a consequência. A única diferença entre eu e um estuprador é que ele tem 15 anos na cadeia e eu minto e ninguém sabe que eu menti. Então sou um bom mentiroso. É a única diferença. A única diferença de você e um assassino é porque o assassino cometeu um crime. 20 anos de cadeia, ou seja lá qual é a pena. Você contou uma fofoca que ninguém vai ficar sabendo. É a única diferença. São as consequências. Porque não existe pecadinho e pecadão. Então, de novo, por que Deus é o único bom? Porque o Deus é a única pessoa que a sua misericórdia é dispensada a todos, inclusive os mais desprezíveis.
E como que isso se prova verdade? João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não deu o seu filho somente àquele que crê. Deus deu o seu filho para todos, inclusive por aquele que não crê. E aí, isso, se você falar assim, mas eu sou muito bom, a ponto que eu daria o meu filho. Você daria o seu filho para quem cresce, não para quem não cresce. Mas aqui está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso. Então, como que é assim? Todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Isso. Não Ou seja, o perecer e a vida eterna somente para quem crê. Mas o filho foi dado por todos. É a condição. Entendeu? Entendi. Muita gente acha que o filho foi dado só para aquele que crê. Não. Nossa, Porque o crer vem depois do sacrifício. Primeiro ele sacrificou. Primeiro ele jogou volta e falou assim, olha só, eu vou dar a quem quiser que queira. Mas Deus, e se ninguém quiser? Paciência. Mas é para todo mundo. Porque Deus amou o mundo. Ele deu o filho Primeiro porque veio ele amou o o mundo. mundo. Entendeu? Tá. Ele não deu o filho porque ele amou aqueles que iam Que crer. crê. Entendeu? Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu unigênito. Filho unigênito, vírgula, para que todo aquele que nele crê não pereça. mas tenha vida Para que a eterna. gente tenha a oportunidade de ter a vida eterna. Entendeu? Todo mundo tem isso, mas é Ah, condicional. É muito interessante isso, porque você, numa cidade como Berlim, onde a gente se lidar com tantas religiões, né? E você vê isso, né? Porque a minha conhecida está com um rapaz que é muçulmano e está tentando convertê-la ao muçulmano. E ela, teoreticamente, é cristã. Aí ele fica dizendo, não, porque o moslem é update, né? Você está subindo, né? Aí, não é tudo assim, né? Porque é o caso. Aí eu falo, não, mas a gente crê em Cristo. Pra gente é o importante, não adianta a gente não crer Cristo como profeta, mas como filho de Deus, como passagem, né? Isso é que faz a diferença nessas religiões todas. Isso é que nos dá a diferença. E tem uma posição também nessa cidade, nesse momento, né? Onde todos perguntam. Então é por isso que somente Deus é bom. Por mais que eu tente, por mais que eu queira, por mais que eu faça, eu não sou bom. Eu posso até fazer coisas boas, mas eu não sou bom. Somente Deus é bom. Ele é o único bom. E porque Ele é bom, Ele deu o seu único filho por todos, inclusive por aqueles que não merecem. Isso fala muito para nós, principalmente quando a gente pega o gancho da aula passada, quando a gente julga as pessoas, quando eu me afasto das pessoas, quando eu aponto o dedo para as pessoas, inclusive para as mais desprezíveis. Porque por mais que ela seja desprezível para mim, para o meu Deus ela não é desprezível. E se ela não é desprezível para o meu Deus, ela não deve ser desprezível para mim. Tá, mas se ela está te prejudicando, você vai continuar tentando? Como servo de Deus, sim. Mas Como Diego, não. Mas como servo de Deus, sim. Mas Porque se ela importa. Porque olha só, se você é funcionário de uma empresa e chega um cliente, por mais chato que o cliente seja, se o cliente presta para o seu patrão, ele tem que prestar para você. Ah, mas eu vou atender, eu estou na loja, pô, mas eu vou atender esse cara, o cara está gritando comigo e tal, sim, tem um limite, a gente não quer atender, enfim. Mas se ele presta para o meu patrão, se o meu patrão fala assim, não, olha só, eu quero que você atenda todos os clientes, inclusive os que forem grosseiros, eu tenho que atender. É que no mundo real ele vai falar assim, não, se o cara for grosseiro você coloca ele para fora, porque tem um limite. Mas quem coloca o limite é o seu patrão. Quem coloca o limite é Deus. E Deus, o limite de Deus é, não há limite. Por mais desprezível que ele seja, ele ainda assim é alvo do meu amor. E se ele é alvo do meu amor, tem que ter alguém para levar a mão para ele. Mas se ele está fazendo mal para mim e eu continuo, Então, mas aí eu eu vou que me acho. machucar e vou me pecar por causa disso. Quanto mais eu sei, Mas a sua mais atitude está sendo bondade. Olha só, isso Sim. aqui você tá, é porque ela está trazendo um caso específico, entendeu? Aham. Quando você é boa e a pessoa está te fazendo mal de volta, entendeu? Mas a questão é, se aquilo que você está fazendo bem, porque às vezes Você está fazendo você está mal pra achando que ela. está ajudando
Às vezes a bondade não está sendo bondade. Exato. Não é bondade. Na verdade, a sua atitude, você acha que aquilo que você está fazendo é o bem, mas você está fazendo o mal, entendeu? Olha só, tem vezes que a bondade é puxar do barco quando está se afogando. Jesus com Pedro. Esse é afundado. Tem vezes que a bondade é fazer se afogar e ser comido por um peixe grande. É o que eu entendi. Mas é isso mesmo. Nem sempre você está fazendo mal. Você É. acha que está Você fazendo deu bem, dois mas você não está exemplos fazendo bem. bem. Você não está Dois ensinando a exemplos pescar, você está dando peixe. A pessoa vai ficar sempre Isso. dependente do peixe e não vai aprender a pescar. E você não está sendo boa. Exato. Tá entendendo? Sim. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o amor de Deus constrange, porque não importa quão ruim você seja, o amor dele alcançou. Alcançou. O cara mais esquisito de todos. O amor dele. Mas isso que é o difícil de entender, né? Ele é assassino e é prisão perpétua, mas se ele aceitar Jesus, ele zerou tudo isso. Zerou tudo. Muita gente vê isso também nas igrejas quando uma prostituta se converte, né? Sim. E fica aquele, né? Ela chega, fala, não fala, como é que é. Pé Mas atrás zerou, e né? tal. Mas zerou. É como o assassino, né? Zero. Ele saiu da penitenciária. Mas o assassino acho que ainda está um tico melhor. Bom, aí seguindo lá, em Mateus capítulo 7, no versículo 13, Jesus fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e porque estreita é a porta e apertado o caminho, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Jesus ele fala uma comparação, ele mostra para os discípulos que existem dois caminhos, existem duas portas. E aí tem a Fabiana mandou para mim lá, que eu tenho até que mandar para o Ivanor, que é, vou malhar porque a porta é estreita, eu tenho que passar por ela. Tua mãe falou. Minha mãe falou, né? Enfim, Jesus ele apresenta dois caminhos, Jesus ele apresenta duas portas. O que significa esses dois caminhos? O que significa essas duas portas? E aí tem uma coisa muito interessante que é aqui, que é, quando Jesus ele fala de caminho e ele fala de porta, é muito comum, durante a pregação de Jesus, do ministério de Jesus usar coisas do cotidiano, do dia a dia, para fazer comparações, para fazer demonstrações. Ele usava elementos do dia a dia. Então, quando Jesus fala aqui da porta estreita, ele realmente está querendo falar da porta estreita. E aí o que acontece? Antigamente, na cidade de Jerusalém, você tinha a cidade era murada, as cidades eram muradas. Você tinha uma porta principal, grande, que era onde as pessoas passavam, onde os comerciantes passavam, com seus camelos, com tudo que tinha. Quando essa porta se fechava, as pessoas ainda assim poderiam entrar na cidade, mas elas teriam que usar outras portas que ficavam no muro, que eram portas menores, que eram portas estreitas. E aí, se você pensar, um comerciante rico, por exemplo, com um camelo cheio de riqueza, cheio de mercadorias, com muita gente, que passaria pela porta grande naturalmente, se essa pessoa tivesse que entrar pela porta estreita, ela teria que descer do seu camelo, ela teria que tirar as coisas do seu camelo, ela teria muito mais trabalho para... Primeiro passa ele, não passa nem o camelo. Ou seja, ela teria que deixar as coisas para trás. Então, quando Jesus fala de porta estreita, é estreita no sentido de que, para você passar, você tem que deixar algumas coisas para trás. Você tem que se desfazer de algumas coisas. Você tem que ter trabalho. Você não vai passar como se nada estivesse acontecendo. Entende? Por isso que existe a porta e existe o caminho. O primeiro passo é a porta. Tá? Ah, porta estreita. Tudo bem. Quero passar pela porta estreita. Não tem problema, eu passo. Novo convertido passa até no fio da agulha. Ele deixa tudo para trás. Novo convertido, deixei tudo para trás. Eu passo pela porta estreita e passa, né? Tem até um filme do Madagascar lá, Madagascar 2, se não me engano, que tem um circo, aí tem um tigre lá que passa pelo anelzinho, né? Se lambuza de óleo. O novo convertido é assim, ele se lambuza de óleo. É o óleo do Espírito, olha aí, várias comparações, tá vendo? É um filme bíblico, todos podem assistir. Tô brincando. Mas olha só aí, passa o óleo e vamos embora. Porta estreita, entrei. Mas depois da porta tem um caminho, e o caminho também é estreito. Isso significa que não adianta deixar tudo para trás,
passar pela porta estreita e depois pegar tudo de novo para andar pelo caminho largo. Não. Você tem que andar pelo caminho estreito. A porta é estreita e o caminho também. Ou seja, não basta deixar para trás para entrar pela porta estreita. Você tem que continuar deixando para trás para continuar andando pelo caminho estreito também. Isso fala muito nos dias de hoje. Tem muita gente que deixou para trás para passar pela porta estreita, mas depois pegou tudo de volta, né? Jogou pelo muro, fez marimba, jogou pelo muro, passou pela porta estreita, passou pela porta, pegou tudo, acumulou durante o tempo, durante o caminho ele andou, e aí porque ele acumulou, ele agora não pode pegar o caminho mais estreito, ele pega o caminho mais largo. Esse não vai chegar lá. Você entrou sem nada, você tem que continuar andando sem nada. Não adianta acumular pelo tempo. E aí esse é o maior desafio. Por quê? Porque passar pela porta estreita, assim, não vou dizer que é fácil, mas é mais fácil. Porque você está empolgado, você quer entrar, né? Você está empolgado ali, quer Passar entrar. pela porta estreita não seria nascer de novo? É você nascer e depois o caminho é você crescer. Sim. Nascer no sentido que a Kátia falou, de, né, de passar para mudar e não olhar para trás e tal. E passar pela porta é fácil. Claro, não é fácil, mas é fácil. Você está precisando, você quer entrar, você passa, você vai. Mas e andar pelo caminho estreito? Às vezes alguma coisa te levou a aceitar ele, Te levou a alguma situação. E é só, é a única saída. Você tem que passar. Tudo bem, toma tudo. Né? Ah, a pessoa está doente, o que eu preciso? Ela tem que dar dinheiro, eu dou dinheiro. Eu tenho que. Não, eu faço, porque eu estou desesperado. Você passa. Mas e o caminho? Porque ao longo do caminho você vai acumulando coisas. Né? Cheguei em Berlim há 5 anos atrás com 2, 4, 6 malas. 9 malas. Né? Se você for no meu Keller hoje, deve ter umas 15. Se eu precisar voltar para o Brasil hoje, eu vou ter que passar pela porta estreita literalmente, porque não cabe mais nada. Porque durante o caminho você vai incorporando. A bagagem vem. No final da vida, né? Quem vai para qualquer relógio, né? Que a gente fica tão preocupado na vida de ter coisa, e isso no final você não leva nada, né? Não leva nada. Essa é a preocupação, e poucos sabem. Um filme cristão agora que faz bem ver isso é o Peregrino, né? Como? É o Peregrino. O Peregrino. O livro do Peregrino. Tem o filme também. E aí você fala assim, mas Diego, você falou que o caminho, quem não andar pelo estreito, quem for pelo largo, não vai chegar lá, mas não passou pela porta. Porque se eu passei pela porta, eu passei pela entrada. Passei pela porta de Blues. Vamos imaginar que Berlim é uma cidade murada. Alguém aqui já foi em Rotemburgo? Não? Alguém já foi numa cidade murada? Sim. Todo mundo já foi numa cidade murada? Tem murada. Você passa pelo portão, qualquer caminho vai te levar a qualquer lugar dentro daquela cidade. Né? Todos os caminhos levam a Roma. Você passou pelo portão. Na vida cristã, não. Mesmo depois de passar pelo portão, eu posso me perder no caminho. Só existem 2 caminhos. Só tem o largo e o estreito. Se você for para o estreito, você vai chegar no céu. É o caminho da vida. Se você for pelo largo, é o caminho da morte. O largo não vai se tornar o estreito. O largo ele só alarga. Isso fica muito claro em Jeremias. Jeremias capítulo 21, versículo 8. Jeremias capítulo 21, versículo 8. Abre aí. Diz assim: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ou, e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de ti o caminho estreito e o caminho largo. Só tem 2 caminhos. Mesmo passando pela porta, você ainda tem que percorrer o caminho. E só tem 2. O caminho largo não vai te levar para o céu. O caminho largo não vai ser um caminho de vida. Ah, mas como é que eu faço? Tem que ser o estreito. Ah, mas o estreito é muito estreito. Paciência. Ou você quer ou você não quer. Não tem escolha. Não tem atalho. Não tem ajuda.
No caminho estreito não tem trailer, não tem picape. Ah, não consigo pegar um carro largo, então eu coloco uma picape no trailer, eu coloco um caminhão e coloco todas as minhas bagagens no caminhão. Olha só, não tem, é estreito. Você tem que tirar a bagagem. Você tem que se desfazer de quem você é. Você tem que abrir mão do que você tem. Você tem que abrir mão do que você pensa, do que você acha, das suas convicções. Tem que ser assim, porque o caminho é estreito. Por isso que nós combatemos muito essas igrejas de entre como você está e fique como você quer. Não é como você quer, não é como eu quero. A igreja não tem que ser como eu quero. A igreja não tem como ser não pode ser como você quer. A igreja não pode ser como nós achamos que tem que ser. A igreja tem que ser como Deus quer. Nós temos que andar o caminho que Deus preparou. Não é o caminho que eu acho que é bom. Não é o caminho que eu entendo quando eu leio a Bíblia. Não. É o caminho que Deus quer. Qualquer outro caminho vai me levar para a morte. Qualquer outro caminho não vai te levar para o céu. Não vai. Por mais promessas que tenham, por mais placas que tenham, por mais que tenha a placa outdoor falando, ei, esse aqui é o caminho. Não, aquele lá tá difícil, vem para cá que aqui é mais tranquilo. No final todo mundo chega lá. Não, pode ficar tranquilo. Veja bem, existem diferenças culturais. Não, olha só, 2000 anos se passaram, muita coisa mudou. Aquele caminho de terra apertado, não. Agora a gente tem aqui asfalto, liso. Agora são 4 pistas para ir para voltar a autobahn, sem limite de velocidade. Pode vir. Não, olha só, não pode. O caminho continua o mesmo. De terra, apertado, espinhoso, difícil, pedregulho, escuro, frio. O caminho continua esse. Mas nesse caminho, você tem o Deus bondoso, a bondade bíblica, o Deus que fala assim, olha só, eu sou bom. O Deus que Davi fala assim, quer experimentar a bondade de Deus? Prove a bondade de Deus confiando nele. O Deus bondoso está no caminho estreito. No caminho largo não tem Deus bondoso. No caminho largo tem Satanás mentiroso. No caminho estreito tem o Deus bondoso. Quer falar uma coisa? Kátia. Eu fico pensando nessa história do caminho, achei muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente pensa sempre na porta, não pensa no caminho, ou pensa no caminho, não pensa na porta, né? A gente não pensa nas duas coisas juntas, geralmente. Mas eu fiquei pensando, você falando do caminho, e a gente ouve de tantas igrejas, eu fico vendo os judeus também que tentam viver, até que ponto nesse caminho eu não vou ser legalista, não vou ser... Porque eu trabalho, no meu trabalho somos 3, éramos 3, né? Agora não somos 3. Uma judia, uma cristã e uma muçulmana. E somos as 3 religiões ali representadas, éramos, né? Então os judeus também têm essa mesma coisa, a mulher tem que rapar a cabeça, tem que botar não pode mostrar o cabelo. Aí eu trabalho com muçulmano, que é tudo... Eu fico pensando até que ponto a gente também não vira legalista à medida desse... Qual é o caminho certo? O da Bíblia? Sim, mas a Bíblia você pode... é um pouco complicado, porque eu não quero... A gente não vive pela lei, a gente vem aqui, a gente é bem moderno, né? A gente não olha, a gente não vê aquilo tudo, aquela coisa típica de briga de igreja, come carne de porco, come, não come carne, quem guarda o sábado, guarda enquanto a briga dá, porque um vai no sábado, não vai... Mas a gente não vai ao caminho. Então, mas tem uma diferença do caminho e a lei. Não, mas... A gente não vive a lei, é o que a gente está estudando. Jesus ele pega a lei e fala assim, ó, não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoar a lei. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que viver em Cristo é muito mais do que apenas obedecer uma lei. E aí, como que você sabe se você está se desviando para a direita ou para a esquerda? Se você está se tornando legalista ou se você está se tornando... mundano. Tem um outro nome específico, mas, enfim, mundano. Como que você sabe? Intimidade com Deus. Como você sabe se está no caminho certo para Munique? O GPS. Não, o GPS te perde, você perde. Mas Deus não te perde. Vai, o GPS não. Mas Deus não te perde. Não, Deus não, o GPS. É nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Esse é o certo. Mas... Então, se você estiver próximo dele, você não vai se perder. Se você estiver, quanto mais junto você estiver dele, você não vai ficar, não, mas não estou de mais, estou de menos. Ele vai sempre te dar o direcionamento certo. E esse direcionamento vai ser sempre pelo caminho estreito. Nem muito estreito que você não consiga passar, nem muito largo que você consiga passar com facilidade. É o caminho na medida. E ele tem um caminho para cada um de nós.
A Bíblia como a bússola vai sempre fazer você recalcular e Isso, entrar. sempre calculando rota. Para nós encerrarmos, Mateus capítulo 5, versículo 45 diz: para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus é bom, a natureza de Deus é boa, e porque a natureza de Deus é boa, a sua misericórdia é dispensada até aos mais desprezíveis dos homens. Isso significa que Deus não é bom somente para mim, Ele é bom para quem não merece. E é justamente porque Ele é bom para quem não merece, que Ele é bom para mim, porque eu também não mereço. E isso significa que, se o Deus que eu sirvo é bom, eu também tenho que ser bom. Mesmo que pareça estranho para mim, mesmo que pareça ruim para mim, nós temos que ser bons. Como que nós somos bons? Andando pelo caminho. Qual o caminho? O caminho curto. Só existem dois caminhos. O caminho de vida e o caminho de morte que Deus fala para Jeremias. O caminho estreito e o caminho largo. Só tem dois caminhos. Não adianta passar pela porta. Passar pela porta é somente o primeiro passo. Passar pela porta é só o início. Tem que percorrer o caminho curto. Cuidado com os caminhos longos. O terceiro tópico que estava para a gente falar, e a gente não vai conseguir falar, é sobre os falsos profetas. Que Jesus fala em Mateus, no capítulo 7, do verso 15 ao verso 20. Jesus fala sobre os falsos profetas. A gente vai falar sobre isso, né? Não tem caminho longo, caminho largo, caminho é curto. Cuidado com as pregações de caminho largo. Fala. O seu caminho curto que você está falando Caminho é estreito. Estreito, isso, Tá, falei errado. ok, porque tem... Não, caminho estreito. Ok. Não é curto, não, é estreito. Tá. Caminho estreito. Cuidado com o caminho largo. E aí um dos pontos que eu anotei aqui para falar, que a gente não vai falar, mas eu quero só, que eu anotei, eu realmente acho que é importante, é sobre falsos profetas. No fim de uma pregação, quem foi glorificado? Deus ou o homem? Se foi o homem, é caminho largo. Se foi Deus, é o caminho curto. No fim de uma pregação, quem tem algo a fazer? Você assistiu uma pregação. No final dessa pregação, quem saiu com... Não, é com um action point. O que é um action point? Ponto central, focado. Quem saiu com uma missão, porque assim, quando a gente faz uma reunião na empresa, normalmente, acabou a reunião, aí vamos lá, ó, o Diego vai fazer isso, o Augusto vai fazer aquilo. Qual a função? Uma função, uma meta, um compromisso, né? Quem tem que fazer alguma coisa? No final de uma pregação. É Deus ou a Quem tem que pessoa, fazer alguma né? coisa? É Deus ou a pessoa? Ah, entendi. Entendeu? Assistir uma pregação. No final dessa pregação, quem foi glorificado? Deus ou o homem? É Deus que vai te Eu abençoar. penso até assim, porque às vezes tem pregação, às vezes até curto, tem aqueles videozinhos curtos com as mensagens, e quando termina, você fica pensando assim, nossa, olha como Deus é bom, olha como Deus é isso, como Deus é aquilo, caramba, o que Deus fez na vida desse pregador, olha, esse pregador fez isso, fez aquilo. Tem mensagem que você pensa assim, caramba, ele é crente mesmo. E não que Deus é Na verdade, Glorifica Deus ou ele próprio, né? Isso. No final de uma pregação, quem tem que fazer alguma coisa? No final da pregação, não, essa pregação é muito boa, então agora é só esperar que Deus vai fazer. Não, no final de uma pregação, quem tem que fazer alguma coisa sou sempre eu. Por mais que seja orar, quem tem que mudar? Por mais que seja orar mais. Por mais que seja me humilhar mais. Por mais que seja pedir mais. Mas no final de uma pregação, quem tem que mudar sou sempre eu, nunca Deus. Quem tem que agir sou sempre eu, nunca Deus. Entendem isso? É a dica número 1 para você identificar um falso profeta. É a dica número 1 para você identificar uma pregação. Deus vai te abençoar. Deus não vai nada. Deus vai te tocar. Deus não Você vai precisa nada. É, tipo assim, você Aí tem a que pregação tem que trabalhar. te incomodar. Sim, Tem que te incomodar. Você quer experimentar a bondade de Deus? O que Davi fala? Você quer experimentar? Prove a bondade de Deus, confiando nele. Sim. Prove a bondade de Deus, sendo fiel a Ele. Deus vai fazer? Deus vai fazer. Depois que eu confiar. Deus vai fazer? Deus vai fazer. Depois que eu caminhar com Ele.
Deus vai fazer? Ele vai fazer, depois que eu tiver um compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Primeiro você tem compromisso com Deus, depois Ele vai ter com você. Não é o contrário. Primeiro tem que partir de nós. Amém? Ou não amém? Amém? A diferença dos dois caminhos, na minha visão, é que no caminho estreito, Jesus anda com você, no largo não. Por mais que seja difícil, eu acho que é. Isso. Não é fácil. Mas a diferença é quem está com você no caminho. Isso aí. Aí fica muito mais fácil. Né? Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. O povo quis o caminho largo e ficou 40 anos no deserto. Se fosse pelo caminho estreito, ia ser só 4. Eu falei isso esses dias. Agora me lembrou também, já que tu lembrou, parece que quando Davi fez alguma coisa errada e Deus chamou a atenção dele, ele falou, escolhe entre 3 coisas, né? Cair na mão do inimigo, faz isso e aquilo, ou passar a tua mão, ele falou, prefiro sofrer na tua mão, porque eu sei que tu és misericordioso, tu vais, né? Porque cair na mão do inimigo, e assim é, né? Deus pune, mas com a mão de amor, com a mão de bondade. Na medida certa. Na medida certa. Eu vou sofrer, mas eu sei que ele está lá. Sabe que é justo. É um sofrimento